Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, na aula de arte de hoje, nós vamos estudar a arte contemporânea, né? Na aula passada, a gente já deu uma introduzida, né? Naquele momento de transição, mas agora nós vamos realmente entender a arte contemporânea. E aí, por ser contemporânea, ela é bem complexa. Por quê? Porque além de ela ter uma grande extensão de tempo, ela ainda está acontecendo. Então a gente não consegue, como nenhuma arte, a gente consegue é, definir precisamente, muito menos a contemporânea, né? Que ainda não é uma arte que foi fechada, né? Ela ainda está acontecendo. Mas aí, como ela começou lá no século XIX, por aí, existiu alguns momentos, né, que ajudaram a essa arte, né, que foram uma base de cenário para essa arte acontecer. E quais foram esses acontecimentos? Se eu não me engano, a gente falou disso na aula passada, que foi o fim dos governos absolutistas, né, com a entrada de governos democráticos. Então, a gente já tem aí uma organização social diferente, né? E aí a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo trouxeram, dentro dessa esfera social, vários acontecimentos diferentes, né? E aí, por exemplo, a luta de classes, ela foi muito forte, começou a ser muito forte a partir do século XIX, né? E aí a gente vê, por exemplo, artes que vão ser mais críticas, e a primeira tendência literária corrente, que a gente pode dizer que surge, né, assim, é o realismo. E o realismo vai trazer obras muito expressivas que tentem trazer essa questão real, da realidade. E eu vou dar um exemplo para vocês de obra, que é essa daqui. Prestem atenção aos detalhes que tem essa obra, os traços de realidade, as expressões que tem essa obra, né? Então nós temos várias características que já vão se diferenciar daquelas obras contemplativas que eram antigamente. Então já vai trazer uma questão de sentimento, uma coisa de realidade, já traz um teor caótico para a obra, certo? Outro exemplo que eu posso dar a vocês é do impressionismo, que o impressionismo surgiu com esta obra aqui, que traz uma questão de cores, de impressões realmente, através do que está acontecendo naquele cenário. Então, ó, prestem atenção, que é uma coisa que tenta tocar quem está olhando, né? Quem está observando, quem está apreciando a arte, certo? E aí, para contradizer aquela corrente do realismo, surge o simbolismo. E o simbolismo, ele tem traços parecidos com o romantismo, né? Pois ele tenta suavizar algumas alguns fenômenos que o realismo traz. Se o realismo ele traz um pouco de caos, o simbolismo ele vai trazer uma questão mais de romance, de calma, e eu vou mostrar a vocês essa obra que se chama O Beijo, esta obra, que ela é bem famosa na internet. Inclusive, existem vários memes que se apropriam dessas artes. É bem interessante isso. Um novo diálogo com essas obras de artes clássicas, né? E aí, pessoal, com isso, né, essas primeiras vertentes que vão surgindo na idade contemporânea vão abrindo caminhos, né, e vão se consolidando mais. E é daí que vai surgir, no século XX, né, um movimento chamado modernista. E esse movimento, ele vai tentar negar
todas as bases antigas, né? Ou pelo menos tentar negar as bases que, a arte antiga ela usava. Então, tipo, queriam usar o quê? O que, é que a gente pode notar no modernismo? Ele vai tentar trazer as pessoas que para interagir com a obra, traz um pouco de tecnologia, né? Algumas questões práticas de temas diferentes, de objetos que não são tão conhecidos ou que são um pouco marginalizados. E aí surgem várias tendências, certo? Que, por exemplo, o deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Pronto, o cubismo é uma das tendências que surge nessa época. Essa obra aqui é de Pablo Picasso. E ela retrata através. Vocês percebem as formas geométricas na imagem? Ela tenta retratar expressões através de. Perceba que tem cores, que tem formas, que tenta dialogar diferente, né, de como antes a arte ela se apresentava. Então, é considerado tem várias características que se diferem de todas as formas de arte que antes existiam. E aí o que eu quero trazer para a gente refletir na aula de hoje é essa obra, que é de uma tendência chamada dadaísmo. Essa obra aqui. O que vocês acham que essa obra representa? O que é que vocês acham? Reflitam. Bom, quem pensou em mictório acertou. Essa obra é uma obra muito polêmica, certo? Ela é de Marcel Duchamp, se pronuncia mais ou menos assim. E o dadaísmo é uma corrente uma tendência que vai trazer, vai questionar, né? E vai fazer as pessoas se questionarem o que é o conceito de arte, né? Meu Deus, será que um mictório é uma arte? E aí vão surgir diversas reflexões sobre como essa arte ela está sendo representada, se realmente está sendo arte. Será que as pessoas não estão fazendo já coisas aleatórias e dizendo que é arte? E aí essas coisas que não parecem ter sentido, né? O dadaísmo ele usa esse nonsense, né? Essa falta de sentido para realmente representar coisas que podem ter sentido. E aí o que é que a gente pode ver nessa obra de arte? Bom, a gente pode ver várias coisas e a gente pode também ver nada, né? Mas aí, quem é que vai extrair o sentido daquela arte é quem está observando, né? Por exemplo, o autor, quando ele criou essa arte, ele tinha um objetivo em mente, né? Mas, mas não necessariamente às vezes tem. Só que quando ele traz uma arte que provoca várias reflexões, você vai começar a atribuir alguns sentidos ou até atribuir a falta de sentido àquela arte. E isso vai surgir várias reflexões sobre o que, é que a gente pode considerar arte e o que, é que a gente não pode considerar arte, né? Isso é um tema muito amplo, muito extenso e muito polêmico, né? Então, hoje em dia, existem vários tipos de arte diferentes. Inclusive, os memes é uma forma de arte contemporânea. Por quê? Porque ele traz aspectos da realidade. Quando você vê um meme na internet, você consegue entender o que aquele meme está passando para você. Ele expressa uma realidade, ele expressa um fator social que é vivenciado por toda a sociedade digital. Então, por exemplo, geralmente um meme que tem nos Estados Unidos, às vezes só é traduzido para cá, mas a gente entende. É uma linguagem diferente. Então, tudo isso a gente pode entender como uma arte contemporânea que vai se manifestando em suas diversas formas, certo? Então, fica o questionamento para vocês aí, do que é que vocês acham que é uma arte? Será que isso é uma arte? Um mictório é uma arte? O que é que a gente pode dizer que não é arte?
Se é arte para uma pessoa, a gente tem o direito de dizer que não é arte, né? Então, esse tema é extremamente abstrato porque a arte ela é abstrata. E quando a gente estuda arte, principalmente aqui no ensino básico, é justamente para expandir os nossos conceitos e tentar interpretar o que é que pode ter por trás de uma arte, né, como essa, que é bem polêmica, né? Vocês podem pesquisar, essa arte se chama A Fonte, certo? E a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo que a gente tira, ok? Até a próxima semana.